nós vamos começar com profecias hoje, tá bom? Lá do livro Profecias do Fim do Mundo. Então tá aqui, nós vamos pegar esse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo. Nós estamos aqui na página 45, quem tiver o livro quiser acompanhar. Nós vamos falar sobre a destruição dos templos, Santo Ângelo da Sicília, 1185 a 1220, é o tempo da vida do Santo Ângelo. Então preste bem atenção, ela é uma profecia de 2 páginas e tem 2 partes que Jesus fala. Jesus vai falar aqui praticamente aqui inteiro, só tem uma perguntinha do Santo Ângelo. Preste atenção para você entender o que vai acontecer. Quando o Santo Ângelo viveu 5 anos como eremita no deserto, Jesus lhe disse: Sabe, Ângelo, servo meu, a cidade de Jerusalém, a Galileia e toda a terra da promissão, Capadócia e Egito, com muitas regiões da Ásia e da África, passados poucos anos, passarão todas para o poder dos ismaelitas, no caso, os muçulmanos. As igrejas, os templos que tu vês agora, onde se celebram os louvores divinos, serão destruídos, e as cerimônias, costumes e observâncias dos cristãos em tudo quase serão reduzidos a nada. E o poder de Maomé e de seus sucessores crescerá sempre mais e atemorizará quase todas as gentes, e será com isso amedrontada e molestada toda a Europa, e virá fogo, sangue, ruína e quase total destruição, e haverá grande aflição e crescerá o furor e ira sobre os filhos da ingratidão. Essas coisas virão pela abominação daqueles que edificam a Babilônia, dissipam o santuário e sustentam o povo da maldade. Ódio e rancor e o arrastam a crueldade, desonestidade, malícia e pecado. Então o Santo Ângelo disse: Quando, meu Senhor, isso há de suceder? Cristo respondeu: Quando a igreja, despojada do seu esplendor, jazer como uma viúva, quando a cadeira do pontífice romano seja posta em contradição, quando se levantarem os hipócritas com cor e pretexto de santidade e religião, defraudarem os povos, e a igreja estiver cheia de seitas, nas quais reinarão a soberba, a ambição, a luxúria, com todo o esquadrão de seus filhos, quando os príncipes divididos guerrearem e um bispo estiver contra o outro, e as mulheres se tornarem ministras em lugar dos sacerdotes, e quase seja tirada toda a paz do mundo, e da discórdia nasça a morte, quando os hereges prevalecerem e a fé estiver quase extinta, e os seus pregadores se derem a vaidades e loucuras, então meu eterno Pai mandará seu furor e permitirá que os filhos da ingratidão sejam atormentados pelos inimigos do meu nome. Todas essas calamidades lhes sobrevirão pelos seus pecados. Nós vamos ler de novo, para você entender que é uma profecia para séculos. Não é uma profecia que aconteceu só ali, ela está acontecendo, ela está em curso. A gente fala, já aconteceu. Não aconteceu, preste atenção, porque o que o Senhor está falando está acontecendo agora, e vai acontecer o restante agora. Ele diz assim, olha, Sabe, Ângelo, servo meu, a cidade de Jerusalém, Galileia, toda a terra da promissão, Capadócia e Egito, por muitas regiões da África e da Ásia, passados poucos anos, passarão todas para o poder dos muçulmanos. Aquela região é toda dominada pelos muçulmanos faz tempo já. Tá certo? Que o Maomé, lá, a religião do Maomé conseguiu tomar tudo aquilo lá das mãos dos cristãos. As igrejas, os templos que tu vês agora, onde se celebram os louvores divinos, serão destruídos. Está falando daquela parte lá do Egito, Ásia, África, Capadócia. E as cerimônias, costumes e observâncias dos cristãos em tudo quase serão reduzidos a nada. E o poder de Maomé e seus sucessores crescerá sempre mais e atemorizará quase todas as gentes. E será com isso amedrontada e molestada toda a Europa, e virá fogo, sangue, ruína e quase total destruição, e haverá grande aflição e crescerá o furor e ira sobre os filhos da ingratidão. Essas coisas virão pela abominação daqueles... Presta atenção, que aquele já mudou. Ele falou primeiro da invasão do domínio muçulmano, que já aconteceu. Ele está falando agora o que está para acontecer. Ele já mudou a profecia. Uma parte, naquela época era tudo profecia, não tinha acontecido ainda, né? Só que uma parte já aconteceu, e a outra parte é agora, ó. Tá vendo? Olha, com isso será amedrontada e molestada toda a Europa, virá fogo, sangue, ruína e quase total destruição. A Europa já foi destruída pelos muçulmanos? Não.
Na Batalha de Lepanto, você lembra que a cristandade, capitaneada pelo Papa da época, conseguiu segurar os muçulmanos. Nossa Senhora, né, aparecendo no céu, botou os muçulmanos para correr. As forças aí de Maomé para correr. Tá? Impediu que o Islã, era para ser ali, era para o Islã ou ali Pachá lá tomar ali a Europa inteira. Ali de Lepanto para cima eles iam subindo e iam destruindo tudo e a gente nem seria católico, né? Porque não teria religião católica para chegar aqui se não fosse, na época, a Europa. Ainda bem que aí os colonizadores vieram para os países da América e então trouxeram a religião católica. Não impuseram, né? Não impuseram, tem gente tomando processo porque fala a verdade histórica. Não impuseram, mas ao contrário. É assim, levaram os índios justamente para a religião de Deus. E isso é uma coisa que acontece normal. Porque quando qualquer outra religião e seita vai se espalhando por aí, não tem problema nenhum, só quando a nossa se espalha é que é tirania, é isso e é aquilo. Tem muita mentira histórica aí no meio da conversa, né? Então, de verdade, é assim. Isso aqui não aconteceu ainda. Isso não aconteceu ainda. Isso está para acontecer. Virá fogo, sangue, ruína e quase total destruição. E haverá grande aflição e crescerá o furor e ira sobre os filhos da ingratidão. Essas coisas, agora ele vai falar do Apocalipse, ó. Essas coisas virão pela abominação daqueles que edificam a Babilônia. Edificam a Babilônia. A Babilônia aparece no livro do Apocalipse. Certo? A Babilônia aparece no livro do Apocalipse. Essa igreja que todo mundo fala tudo, cada um fala uma coisa diferente, todo mundo se juntando. O que é a grande Babilônia? É a religião do anticristo. Vai virar uma Babilônia. Um monte de gente falando um monte de coisa diferente, todo mundo junto com o anticristo. Tudo adorando a besta. Né? E acabou. Aquelas diferenças que há 50 anos atrás se brigava, 100 anos atrás se brigava por isso, acabou, porque está todo mundo junto e misturado com o anticristo. Cada um falando uma língua diferente, um credo diferente, uma fé diferente, mas todo mundo junto com o anticristo, né? Todo mundo uma coisa em comum, diabo. É isso que está acontecendo. As religiões estão sendo unidas, todas as seitas que você puder pensar. Se for se for uma seita que abriu a igreja do Saci semana passada, capaz de não estar no meio ainda, mas a grande maioria está. Quanto maior vai se espalhando por aí, já vai sendo absorvida. Porque não é para escapar ninguém, só nós que vamos escapar, né? Você sabe disso. Nós vamos escapar desse domínio do anticristo, estamos escapando já brilhantemente, porque teve bastante gente querendo botar os dedinhos gordos e feios aqui. Outro dia recebi uma mensagem, um e-mail de um padre, entre aspas, que diz que largou da igreja ortodoxa, vai saber qual delas, tem um monte também, que fala igreja ortodoxa, não, são igrejas ortodoxas, aí não sabe quantas são. Tem que dar uma pesquisada, eu nem me interesso por isso, porque não tem a ver com a nossa fé, né? Nós somos católicos apostólicos romanos, fim de conversa, e querendo vir para cá. Então, só que o nosso estatuto não permite. A lei da nossa paróquia aqui, que é o estatuto civil da nossa paróquia, ele não permite nem religioso, nem religiosa mais, e nem muito menos ninguém do clero, só leigos. É uma igreja de leigos para leigos. Essa foi a obra do Senhor, foi isso que ele fez, e é assim que vai permanecer. Então, o que eu falei, né, lá atrás, né, se alguém ia resolver ser religioso aí, religiosa, eu falei durante 5 anos, não quiseram, agora é tarde. Agora vamos ser leigos consagrados, só e tá bom demais nesse mundo louco que nós estamos aí. Quer usar hábito, não tem problema. Tem os defensores do Santo Nome de Deus, da nossa irmandade que Jesus pediu, da Venerável Irmã Maria de São Pedro, e pronto. Você pode usar hábito leigo, que nem eu uso aqui nas celebrações. Tá certo? É levar uma vida religiosa, vai levar como tantas mulheres e homens levaram vidas dedicadas à caridade e tal lá atrás, quando não existia mosteiro, não existia ordem religiosa, não existia nada ainda naquela época. Tudo bem. Mas assim, vou fazer uma ordem, aí já não vai mais, porque aqui na paróquia a gente, por inspiração do Senhor, já não tem esse espaço, porque daí a pessoa sobe no salto alto, sobe no tamanco, se acha mais, é uma cultura terrível, que enfia na cabeça da pessoa, aciona um monte de dispositivo lá e a pessoa começa a se achar. Então, aqui é uma igreja de leigos para leigos, são os leigos que vão levar a salvar a fé. Dom Futoshim falou isso aí, né? Não pense que os bispos e os padres vão salvar a igreja, quem vai salvar são vocês, os leigos. Profecia de Dom Futoshim, um bispo muito santo dos Estados Unidos, que estava prestes a ser canonizado pelo mergulho. Tá bom que não ia valer nada, mas estava prestes a ser canonizado uma semana antes, cancelaram a canonização dele, porque bispos dos Estados Unidos, vai saber quantos são e quais são, se revoltaram. O processo estava faz tempo já de beatificação, tem milagre, tem tudo já comprovado, mas...
Ele falava contra o comunismo, né? Falava de Deus, então não é bem quisto na igreja bergoliana. Eu falei, também não pode ser mesmo, porque não é beato nem santo bergoliano da nossa igreja aqui, certo? Vamos lá então para terminar. Essas coisas virão pela abominação daqueles que edificam a Babilônia, dissipam o santuário e sustentam o povo da maldade, ódio e rancor, e arrastam a crueldade, desonestidade, malícia e pecado. Não é o retrato do nosso tempo? Essa turma aí que está no poder mundial, essa famosa nova ordem mundial, não é isso que eles estão fazendo? De forma suave, né? De forma assim palatável para muita gente, corrompendo as pessoas, a corrupção hoje da moral dos costumes, inclusive financeira, espalhada por diversos níveis da nossa sociedade. Difícil hoje a pessoa honesta, tem, claro que tem, mas está cada vez mais em falta. Cada vez, olha, eu conheci um rapaz que trabalhava de servente de pedreiro, e falou que nunca mais ele trabalha para pedreiro, porque ele falou, olha, eu tenho que dar uma comissão do meu dia para o pedreiro arruma o servente. Esse que estava comentando aqui, né? Arruma o servente e o servente tem que pagar a comissão para ele, R$20 por dia. Chega no fim da semana, ele perdeu R$100. Quem está pagando tudo isso é o dono da obra, toda essa corrupção, entende? Você está pagando. É por isso que tem pedreiro aí, eu não vou generalizar, também não vou generalizar, porque não é por aí o caminho. Mas está cheio de gente aí que fala, eu só trabalho se fosse fulano de tal que é o servente, que é de minha confiança. A minha confiança é humana que ele dá no final da semana, na sexta-feira, na hora do acerto de contas. Nem sempre é assim, mas está cada vez mais comum, infelizmente. Na nossa região aqui tem os casos assim que a gente conhece. Tá? Então, para você ver, numa cidade de menos de 4 mil habitantes, calcula nos grandes centros, a corrupção está... Agora, corromperam aqueles que foram corrompíveis, né? Corruptíveis, né? Porque é aquela história, né? Diz que o homem sempre vale menos que o preço que ele se vendeu, né? Mas quando se paga um homem, o valor que se pagou já é mais alto do que ele realmente vale. Não vale nada para mim, não vale nada quem se vende. Eu não me vendo por absolutamente nada e para ninguém. Então, simplesmente é isso. Todo homem tem seu preço, eu não tenho. Uma vez estava conversando, cheguei 7 horas da manhã no depósito de construção lá perto de onde eu morava, pegar lá umas peças lá e conversa mole, aquela hora da manhã, precisando ir embora para a escola trabalhar, aquela conversa mole, o dono do depósito com o outro conversando e o cara do trás do balcão, né, o cliente falando, né, todo homem tem seu preço. Estava falando de corrupção naquela época aí, escândalo político, né? Nossa, faz tanto tempo, você nem lembra quem estava no poder. Mas tem sempre escândalo, né? E aí o dono da loja concordou. Eu falei, eu não tenho preço. Aí os dois ficaram quietos, botaram a violina no saco, morreu de vergonha e acabou a conversa. Cristo respondeu-lhe, quando a igreja, olha agora, quando a igreja despojada do seu esplendor jazer como viúva, quando a cadeira do pontífice romano seja posta em contradição, o que está acontecendo hoje? A cadeira do Pedro não está mais aqui, né? Pode deixar a cadeira lá, mas a sede não está mais aqui, não está no mundo, não está vacante, está retida no céu. E o munus petrino foi para o céu junto com São Bento XVI. Então, e muita gente sabe que Bento XVI era realmente o verdadeiro Papa e o outro não é. Razão pela qual tem padre, entre aspas, mito aí, já arrastando a asinha para o Bento XVI para tentar monopolizar a atenção das pessoas que sabem que o Papa é Bento XVI, que estão vendo os escândalos do outro e tentar trazer para ele, para que ele, padre, entre aspas, depois leve todo mundo para o João 24. Eu avisava isso no começo do ano que ia acontecer, final do ano passado, estava falando já que ia acontecer, está muito perto. Então, é isso, gente. É duro, o Senhor mostra pra gente as coisas. Se você soubesse, sem dúvida nenhuma, o que vai acontecer, o que você faria? Não há resposta fácil para quem sabe o que vai acontecer. Não é só porque a gente sabe o que vai acontecer que a resposta é fácil. Você sabe o que vai acontecer. O pior é que você avisa e o povo não quer saber, né? Mas a gente avisou, né? Pelo menos isso. A gente não nos calamos, não nos omitimos. O Senhor vai cobrar outros pecados nossos, talvez, que eu espero que não, mas que a gente se emende, mas esse da omissão não vai ter para cobrar, porque a gente falou, né? Quando se levantarem os hipócritas com cor e pretexto de santidade e religião. Como tem hipócrita nessa internet bancando o santo? Não só pessoal do falso clero, mas pessoal do falso leigo também. Tudo excomungado aí, querendo levar as pessoas para a falsa igreja. Gente do céu, é uma hipocrisia e a pessoa banca a santa. Eu vi outro dia apareceu uma propaganda, eu tenho que largar o livro aqui, apareceu uma propaganda, eles pagam um vídeo de meia hora para ser divulgado, para o pessoal assistir, e o cara, aquela cara gorda, assim, instalada, então vamos conversar, e era leigo.
Assim, não dá para forçar mais. Puxa, a vida tá tão forçado já, né? Não precisa mais, que a gente já viu, né? Sabe? Tudo é ótimo, tudo é belo, tudo é amarelo, sabor de caramelo. Onde é que está isso na Bíblia? Porque não tem lá lugar nenhum que a gente leia aqui que esteja assim, né? Nem foi, nem é, só será quando a gente estiver no céu com o Senhor, depois na Jerusalém Celeste. Hipocrisia é o que mais tem. Olha só. Defraudarem os povos, a igreja estiver cheia de seitas. O que está acontecendo hoje? Cheia de seita. Cheia de seita dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, melhor, Igreja Bergoliana, vamos melhorar aqui. Cheio de seita dentro da Igreja Bergoliana. O chefe deles lá diz que a igreja dele é dos apóstolos, cismáticos, heréticos, que negaram batismos, que perseguiram a fé. Então, está cheio de seita. Cada hora é um negócio diferente lá dentro, cada um na sua. Liberdade religiosa, cada um na sua, mas dentro da nossa igreja não, né? Na nossa igreja tinha que ser só a igreja. Na igreja deles, nas seitas deles, cada um no seu, cada macaco no seu galho, como falava antigamente, tudo bem. Mas não assim, essa turma se enfiar aí é um enfiado no outro. Qual o problema? O padre da minha paróquia também é espírita. Ah, o meu padre é maçom. Então, é isso que o senhor está falando aqui. Se estiver cheio de seitas, nas quais reinarão a soberba, ambição, luxúria. Ah? Soberba, um orgulho terrível que essa gente tem, mas um orgulho terrível. Isso não é só para clero, entre aspas, é para leigo também. Um orgulho, uma soberba, se acham. Acho que não é mais igreja, é posição social. Ambição, todo mundo querendo ganhar grana. Eu falei, quase todo mundo, vai. A turma do clero aí, olha, é difícil conhecer um padre que não queira, entre aspas, que não queira ser bispo, né? Ou pelo menos pegar uma paróquia melhor que rode mais dinheiro, né? E leigo, gente, não vamos generalizar nunca, né? Mas a gente conheceu um padre aqui que ele foi muito mal visto na paróquia dele. Foi assim, a turma queria tirar ele de qualquer jeito. Por quê? O antigo padre fazia festa permitia festa nas comunidades direto. Uma vez por mês tinha festa toda na comunidade. Só que ele não controlava o caixa. Então adivinha os leigos espertinhos roubando a igreja. Aí chegou o padre novo, ele falou, não, tudo bem, vamos fazer festa assim. Eu tenho até uma equipe de confiança minha aqui que vai tomar conta do caixa. Acabaram as festas. E ficaram contra ele, começaram a denunciar ele para o bispo. Por quê? Porque eles não faziam festa para levantar dinheiro para a igreja, eles faziam festa para roubar. Aí ele com a equipe dele lá, o negócio ficava bolocrochô. Nós chegamos aí uma vez ver, nós fomos uma missa, depois tinha festinha. O negócio bolocrochô, porque simplesmente o dinheiro não ia ficar na mão dos espertalhões da comunidade. Olha só, gente aí que era presidente da comunidade roubando a igreja. Você acha que um cara desse está roubando o quê? O céu dele mesmo, né? Vai ficar tudo aqui, o cara está roubando o céu dele mesmo, está conquistando o inferno, comprando o inferno com dinheiro de roubo da igreja. Sinceramente. Olha. Quando os príncipes divididos guerrearem e um bispo estiver contra o outro, já acontece. Já é que o negócio é velado, mas já acontece, tá? E as mulheres se tornarem ministras em lugares dos sacerdotes, já aconteceu. Lá na Alemanha já tem. Já tem diaconisa lá que foi ordenada. Eles estavam tão crentes que esse sínodo dos sínodos do ano passado, aí dos bispos, chamado sínodo do fim do mundo, ia simplesmente dar certo, que simplesmente eles começaram a ordenar diaconisa lá e depois está tudo certo, elas vão ser aí regularizadas pelo Bergoglio. Não foi. Não foi porque a opinião pública católica caiu matando em cima, né? Dessa vez não foi o Papa Bento XVI que impediu, da última vez foi ele, mas dessa vez nem foi ele, nem eu, não falei nada aqui, mas o Senhor não permitiu. Mas mesmo assim já tem, se tornarem ministras em lugares dos sacerdotes e quase seja tirada toda a paz do mundo, nós estamos quase lá. Quando quase for tirada toda a paz do mundo e da discórdia nasce a morte. Quando os hereges prevalecerem, já não está acontecendo, e a fé estiver quase extinta, não é, e os seus pregadores se derem a vaidades e loucuras. Pensa nos pregadores aí midiáticos que você conhece. Quantos não estão nas vaidades e nas loucuras? Quantos não estão aí dando vexame? Quantos não estão aí sendo notícia, vira e mexe na internet com os seus vexames? Não só os midiáticos, né, aqui do Brasil, mas fora do Brasil também, que nem o tal do Padre Rock lá, tirando foto pelado de perfil, sem roupa. Só com a guitarra tampando as coisas. Hã? Então, vaidades e loucuras. Então, meu eterno Pai mandará seu furor e permitirá que os filhos da ingratidão sejam atormentados pelos inimigos do meu nome. É aí, então, que o Islã ataca finalmente a Europa e acaba com a Europa. E é daqui a pouco. Está para acontecer. Nós temos exércitos de imigrantes
Começou, a gente antigamente via famílias vindo, né? Justamente para a Europa, aqueles barcos da criança e tal. Mas hoje em dia eu dei vendo filmagem um tempo atrás, que é só barco só com homem, só os jovens. Gente aí de 20, 30 anos, em idade militar, fortes, robustos, gente realmente que você pode falar que não tem treinamento militar, aqueles lados lá, tem país que todo mundo tem. Conforme o lugar que vive lá, não pode generalizar nunca, mas conforme o lugar, quem é que disse que não estão imigrando essa turma para lá? Estão de portas abertas, a Europa abriu as portas, os portos, aliás, o Bergoglio tanto insistiu que fizessem isso também, pressionou bastante publicamente para que isso continuasse acontecendo, e aí a gente lembra da visão que o Papa João Paulo II tinha. São João Paulo II tinha visão também, o Beato João Paulo II para nós aqui, mas a gente sabe que ele é santo. Ele tinha visão também, tá? Uma vez ele viu uma horda de inimigos, né, do Islã, né, gente assim, em fila, invadindo a Europa. E eu já vi uma filmagem, depois uma vez fiz um vídeo a respeito, que quando eu vi a filmagem, eu falei, exatamente isso. Exatamente igualzinho que ele falou. Estão lá só esperando o sinal verde do anticristo, gente. É só isso que está faltando. Todas essas calamidades lhes sobrevirão pelos seus pecados. Por que o Senhor vai castigar a terra? Pelos pecados da humanidade, porque a humanidade virou as costas para Deus. Então, tá aí, nós estamos mesmo no fim do mundo, nós estamos nos tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Os sinais estão aí, a gente vai estudando as profecias, fica de queixo caído, está acontecendo, só falta isso e isso agora, e acabou. Por um pouquinho assim, né? Um tequinho assim só, e vai começar. Mas eles ainda estão aí tomando as últimas organizações, o Senhor está atrasando-os, para que as pessoas caiam na real, que as pessoas acordem, pelo menos aquele 1/4 da população tenha a chance de começar a pensar um pouquinho em Deus e perceber que está errado, enfiado no mundo, confiando em homens. Confiança em homens, gente, é a pior coisa que tem, maldito homem que confia em outro homem. A gente então tem que confiar mesmo no Senhor e se preparar. Esse final de tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.